Olá, alunos de agrometeorologia, tudo bem com vocês? Turma, hoje iremos iniciar um novo capítulo da nossa disciplina de agrometeorologia e vamos falar sobre classificação climática, né? E aqui a gente vai dar um enfoque principal na classificação climática de Köppen-Geiger, né? Que é uma das principais classificações climáticas utilizadas na literatura científica e especificamente utilizado no campo das engenharias e da agronomia, tá? Então, o que vem a ser essa, quando eu falo em classificação climática, o que a gente está fazendo, qual o objetivo da gente fazer uma classificação climática, né? Então, a classificação climática nada mais do que o objetivo é caracterizar uma grande área ou região ou zonas com características climáticas homogêneas, né? Então, assim, vamos imaginar aqui no ambiente de Uberlândia. Qual o clima de Uberlândia? Qual as regiões que apresentam classificações, que apresentam climas similares a Uberlândia, né? Vamos imaginar, as cidades aqui no entorno de Uberlândia têm a mesma classificação climática. Se a gente sai daqui e vai lá para o norte de Minas, a classificação climática é igual, né? Então, às vezes, se tem diferença, esses climas têm que ser caracterizados como de forma distintas. Se eles têm características de precipitação, chuva, temperaturas, regimes ao longo do ano similares, então eles devem apresentar classificações climáticas, né? Então elas vão ser homogêneas, então elas terão uma características similares, né? Então, gente, o clima da região ela tem total influência na vegetação, né? Então, isso é questão de evolução, né? Imagina, um local que tem uma precipitação muito elevada, chove mais do que o que evapotranspira, tem muita radiação, tem muita energia solar, então a gente vai ter uma vegetação, a vegetação no seu processo evolutivo, ela vai se desenvolvendo, ela vai ter uma forma diferente, né? É o exemplo aqui das regiões de clima úmido, né, da floresta amazônica, né? Por que lá tem aquela vegetação tão exuberante, né? Animais em grande porte, tem todas essas características, porque a gente tem chuva, temperatura, radiação de forma abundante, né? Então a vegetação tem uma característica diferente. Quando a gente vai lá para o Nordeste brasileiro, a gente já tem um outro bioma que também responde. O bioma, as características da vegetação, nada mais é do que uma resposta às condições climáticas, como a gente vem mostrando, né? Quando você vai para o Nordeste brasileiro, né, região ali do Ceará, Paraíba, Pernambuco, boa parte da Bahia, né, a gente já tem uma caracterização, região alta temperatura, precipitação muito baixa, muitas vezes várias vezes menor do que a evapotranspiração potencial, ou seja, o poder de evapotranspirar, né? Então, como a vegetação evoluiu e se adaptou para essa região? Então, a vegetação lá já é uma vegetação de baixo porte, vegetação caducifólia, né? Ela perde a folha durante o período seco, né? Então, a vegetação ela se comporta em função das regiões climáticas, né? Quando a gente vem para a nossa região aqui de Uberlândia, região de Cerrado, né? Qual a características que a gente vai ter aqui no clima da nossa região? Já é um clima mais seco, a gente tem uma precipitação muito alta durante a quadra chuvosa, né? Chuvas ali de verão, início ali final da primavera em verão e o final e o iníciozinho ali do outono, né? Mas a nossa chuva característica é mais forte durante o verão, né? Precipitação muito maior do que a evapotranspiração, porém a gente tem aqui quase 5 a 6 meses sem a ocorrência de chuvas na nossa estação invernosa, né? Nossa estação que não tem precipitação de forma acentuada, né? Então, a nossa vegetação aqui do Cerrado, ela acaba sendo uma vegetação intermediária entre a vegetação mais desenvolvida, climas úmidos, e também ela não tem uma característica, né, entre a vegetação de Caatinga do Nordeste, que já é um clima mais seco, né? Então, o nosso clima já é um pouco diferente, né?
Então, essa vegetação ela se comporta em função das características climáticas, ou seja, precipitação, chuva, enfim, todas as variáveis. Bem como se a gente vai para a região dos pântanos, é uma outra, se a gente vai para a região dos Pampas, no Rio Grande do Sul, já tem uma característica climática totalmente diferente. Então a gente vai aprender a fazer essa identificação dessas zonas homogêneas utilizando a classificação de Köppen, né? Gente, é importante eu falar que, normalmente quando a gente fala em classificação climática, vem em mente logo a classificação de Köppen porque é a mais usada, mas a gente vai ter outras índices de classificação, por exemplo, classificação de Torquay, entre outros, né? Aqui eu estou dando um foco maior na de Köppen devido à sua maior importância na literatura, tá? Então, o Köppen, mais conhecido como classificação climática de Köppen, né, a gente vai ver que ela é chamada Köppen-Geiger, né, devido às adaptações feitas por Rudolf Geiger, né. Então, ela é mais esse é um sistema de classificação dos tipos climáticos mais utilizados em geografia, climatologia, ecologia e eu arrisco dizer também nas nossas ciências agrárias, né, sempre utilizando a classificação de Köppen, né. Ela foi proposta inicialmente em 1900, né? Então a gente já tem aí 120 anos dessa classificação e ela vem sendo melhorada ao longo desses tempos, né? Então ela foi readaptada em 1918, 27 e 36, né? Com colaboração de Rudolf Geiger, né? Então por isso que ela passou a ser denominada de classificação de Köppen-Geiger, né? O pressuposto inicial da classificação de Köppen, né, que Köppen primeiro trouxe a ideia, né, ela tinha mais uma origem fitossociológica e na ecologia, né, de que a vegetação natural de cada grande região da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente. Como eu iniciei explicando para vocês, né? Imagina, por que no Nordeste você vai ter, em alguns lugares você vai ter o bioma caatinga? Porque ele é uma resposta das condições de climática, temperatura, chuva, entre outras. Por que na Amazônia você vai ter aquela vegetação de grande porte? Porque ele, na verdade, é uma resposta de muita chuva, alta temperatura, radiação. Então, uma característica, você vê que a vegetação é daquela forma devido às características climáticas. Por que a gente tem cerrado aqui? Devido às características climáticas. Porque no Rio Grande do Sul a gente já tem a questão dos pampas. A gente vê que ela responde às características climáticas da região. Então, a classificação de Köppen, ela, embora hoje a gente vai ver que ela é feita normalmente usando os dados, né, de temperatura, precipitação, mas ela foi uma classificação interessante porque ela iniciou-se levando em consideração as características fitossociológicas do local. Então ela traz uma boa representatividade das regiões climaticamente homogêneas, né? Então, o que é considerado na classificação de Köppen? Como a gente faz essa classificação de Köppen, né? Que é basicamente essa classificação que a gente está vendo nesse mapinha aqui das letrinhas, né? A F, a M. Então nessa aula a gente vai iniciar entendendo o que é cada letrinha, o que é que significa por exemplo, essa classificação BSH, o que significa essa classificação AW, que inclusive vai ser a classificação climática de Uberlândia, né? Então a gente vai entender isso e na próxima aula a gente vai aprender a fazer a classificação para nossa cidade, para uma cidade de nosso interesse, né? A gente vai usar um algoritmo de classificação que vai nos ajudar nos trilhar na identificação do clima correto e as suas subcategorias para a região, tá? Então, na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger, né, são consideradas as sazonalidades, ou seja, as variações ao longo do ano, né, dentro de um ano, e os valores médios anuais e mensais de temperatura do ar e precipitação, tá? Então, para a gente fazer uma classificação climática de um determinado local, a gente tem que ter os dados das normais climatológicas, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores, quando eu falo em normal climatológica, eu estou falando da média, né, das características das variáveis meteorológicas num período de no mínimo 30 anos, né? Então, que é a normal climatológica da precipitação da chuva mensal. Então, é a média das temperaturas, das chuvas nos últimos 30 anos para um determinado mês, que é a normal climatológica de chuva anual, então a média
das precipitações anuais dos últimos 30 anos. Tá? Então, para a gente fazer uma classificação climática de Köppen, a gente tem que ter os dados das normais climatológicas. Né? No site do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, né, como você já viu em aulas anteriores, a gente tem os dados dessas normais climatológicas hoje de forma muito fácil. Né? Na próxima aula que a gente vai fazer a chave de classificação, eu vou mostrar já para vocês ela já feita e vou colocar também disponível no virtual para vocês fazerem o trabalho de vocês de classificação. Tá? Então, gente, o sistema de classificação de Köppen, ele inicia subdividindo os climas em 5 grandes grupos, que é essa primeira letrinha que a gente está vendo aqui no mapinha, esse A, o A, o C, o B, certo? Então, esses 5 grandes grupos, ele vai de letras de A a E, né? Então, ela pode ser, o grupo pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D e pode ser E, certo? E ele também ela vai ser subdividida, e cada grupo desse, né, cada um desses grandes grupos, ela vai ser subdividida em subgrupos ou subtipos, certo? Então a gente vai ter uma F, uma W, né, uma W', como vocês estão vendo aqui. Então cada região dessa ela vai ter subtipos, ok? E a gente vai ver como classificar essa região por subtipos. Então, cada clima é representado por um conjunto de variáveis de letras, como a gente está vendo, com 2 ou 3 caracteres. Né? Então, a gente pode ter ou 2 letras e caracteres, ou até 3 letras e caracteres, dependendo do grupo que a gente encontrou inicialmente. Ok? Então, agora a gente vai entender o que significa a primeira letra, que na verdade é o identificador do grupo. Ok? Sempre a primeira letra da classificação climática de Köppen, ela vai ser escrita em letra maiúscula. Então esse A, o B, o C, o D e o E, ele tem que ser obrigatoriamente escrita em letra maiúscula. E denota a característica geral de um clima de uma região, né? Constituído do indicador de grupos climáticos. Né? E ela vai desde as características das regiões polares, né, até as características das regiões equatoriais com climas mais quentes, né? Então a gente vai ver o seguinte, gente, aqui, basicamente as regiões, os tipos climáticos de A, C e D, a gente está falando de regiões de clima mais úmidos. Normalmente nessas regiões a precipitação, né, não necessariamente, mas normalmente a precipitação ela vai ser maior do que a evapotranspiração ou muito próxima, né? A gente vai ver que não obrigatoriamente, às vezes a gente pode ter algumas exceções, mas uma região que tem uma precipitação mais elevada. Então, para ela entrar nessas características, ela ser esse tipo de clima, ele tem que ter chuvas de forma mais abundante, tá? Então, as regiões já vai ter uma vegetação mais desenvolvida, né? O grande grupo climático B, ela identifica as regiões mais secas, são as regiões áridas e semiáridas, ok? Então, normalmente, uma região de clima árido, semiárido, ela já vai começar com a letra B. Então, quando vocês identificarem, então você já começa a colocar na cabeça de vocês. Quando você vê aqui, ó, vamos voltar para a figura do mapa. Esse mapazinho aqui, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele é um mapa com a classificação mais geral, né? Aqui é um mapa mais grosseiro da classificação climática de Köppen, né? Porque aqui dentro, no interior desse mapa aqui, a gente vai ter regiões de clima diferente. Vamos imaginar, às vezes tem uma montanha aqui, tem uma serra aqui nesse meio aqui, então o clima nesse localzinho ali já pode ser diferente. Então a gente tem o mapa mais representativo da classificação climática de Köppen, ele vai ser muito mais colorido aí, ele vai ter muito mais subcategorias do que isso, tá? Mas ele já serve para a gente ter uma ideia. Por exemplo, essa regiãozinha aqui verde, começa com que letra? B, né? Então aqui a gente já sabe que essa região ou é uma região árida ou é uma região semiárida, ok? Essas outras regiões aqui começam com clima A, ó, a região amazônica inteira tem clima A, né? Começa com a primeira subtipo A. Então já é uma região, a gente já sabe que é uma região de clima úmido, né?
Aqui a gente já tem regiões de clima. Uberlândia vai estar mais ou menos aqui nessa região aqui, né? A gente vai ver no final, quando a gente for fazer a classificação de Uberlândia, a gente vai cair na classificação do tipo AW. A gente vai ver por que ela dá AW, né? E o interessante aqui, gente, é que a gente está vendo que para o Brasil, vocês estão vendo só vê climas do tipo A, do tipo B e do tipo C. Vocês estão vendo que vocês não identificaram aí nesse mapa aí nenhum local no Brasil que tem clima D e clima E. Por quê? A gente vai ver que os climas D e E são para as regiões com temperaturas muito baixas, né? O Brasil, você pega aqui a região aqui, a última cidade aqui, o Chuí, né? A gente vai estar aqui numa latitude aqui dos 33 graus, né? Então ainda é uma latitude muito alta, né? Então a gente não consegue ter temperaturas muito baixas ao longo do ano inteiro, né? Então ela não se caracteriza como uma região, o Brasil como está em latitudes relativamente altas, muito próximas do Equador, a gente ainda não tem uma variação, clima muito baixo, muito ameno em todas as regiões. Então a gente não tem um clima D e E que tenha características mais polares, né? Então A, C e D, que regiões mais úmidas. Logicamente o clima D, a gente vai ver lá na frente que ele é úmido, mas ele é muito frio. Okay? A gente vai ver como um local vai ter essa identificação. E no Brasil a gente não tem nenhum local que se caracterize pela classificação climática de Köppen como de clima D. Okay? Clima B, regiões mais secas, áridas e semiáridas. E clima E são as regiões mais com climas polares e de altas montanhas. Mas ainda para ele se quadrar com clima de tipo E, além de ser montanhas elevadas, normalmente ela tem que estar localizada em regiões de alta latitude para a gente ter as condições para ser enquadrada como clima E, o E. Okay? Então vamos ver aqui o que as características principais dentro de cada um desses 5 grandes tipos, né, ou grupos climáticos, né? Então o grupo A, a gente vai falar região clima tropical, né? Qual as características de um local que se enquadrou com clima A? São regiões climáticas mesotérmicas ou com médias temperaturas mais elevadas, né, e úmido, né? A temperatura média do mês mais frio do ano tem que estar acima de 18 graus Celsius. Então quando a gente pega a temperatura média, quando eu falo temperatura média aqui, estou me referindo a normal climatológica, ou seja, a média dos últimos 30 anos. Sempre quando a gente falar em média aqui em classificação climática, a gente está falando em normais climatológicas, ou seja, média de 30 anos. Então a gente não pode ter um mês com temperaturas menores do que 18 graus, senão ela vai sair da classificação do tipo A, né? Estação invernosa ausente, ou seja, a gente não tem uma característica nesses locais de um inverno, uma estação fria, com frio muito intenso, bem nítido, né? Forte precipitação anual, superior à evapotranspiração potencial anual. Então, normalmente nessas regiões de classificação de clima A, a precipitação é maior do que a evapotranspiração potencial. Okay? Características, regiões climáticas do grupo B, que são as regiões de clima árido e semiárido. Então, são locais normalmente que a gente tem um clima seco, precipitação anual, chuva menor que 500 milímetros, né? A evapotranspiração potencial, né, ETO, né, que a gente viu nas aulas anteriores, ela tem que ser superior à precipitação total anual, né? E nesse caso a gente não vai existir cursos de águas permanentes ou perenes, ok? Normalmente nessas regiões de clima árido e semiárido, né, os cursos de água menores, rios, né, cursos de águas que têm nascentes no local, né, normalmente eles só escoam, só tem água escoando no leito do rio nos períodos de precipitação, nos períodos chuvosos, né?
Parou o período chuvoso, o escoamento no leito do rio ele seca e ele não vai ter escoamento. Então, normalmente regiões de clima B tem essa característica, né? Clima C é uma região de clima mesotérmico, né? Então, o clima é megatérmico, temperaturas altas, clima C mesotérmico, temperaturas mais intermediárias para baixas, né? Uma temperatura média do ar nos meses mais frios, elas vão ficar compreendidas entre 3 e 18 graus Celsius. Ou seja, a gente tem que ter temperaturas menor que 18 no mês mais frio, temperatura média. Contudo, temperatura média tem que ser maior que 3, para a gente se enquadrar aqui no clima C. Senão a gente vai mudar para o clima tipo D, né? No Brasil, todas as nossas classificações climáticas elas estão ou A, ou B, ou C. Então a gente não tem um local no Brasil que tenha características, temperaturas médias mensais menor do que os 3 graus Celsius. Então por isso que a gente não entra no clima D, que a gente vai ver lá abaixo. A temperatura média do mês mais quente tem que ser maior do que 10 graus para ser enquadrada no clima C, né? Então assim, mesmo os locais no Rio Grande do Sul, nas serras, né, do Brasil, Serra Gaúcha, por exemplo, a gente sempre tem essas condições para enquadrar no clima C para frente, né? Normalmente você tem temperaturas no mês mais quente maior que 10 graus, né? Então a estação de verão e inverno são bem definidas. Então nesses locais você já tem uma definição, período de inverno, período frio, período quente bem definido, né? Por exemplo, região igual Uberlândia, né? A gente enquadraria nesse critério aqui na C, né? Temperatura maior que 18 graus. Só que a gente não se enquadra, né, em ter 3 meses, né, frios com essa temperatura menor que 18 graus. Na verdade, quando a gente pega a normal climatológica de Uberlândia, por exemplo, a gente não tem nenhum mês que tem uma temperatura média mensal menor que 18, né? É claro que vai ter anos que a gente tem essa temperatura média menor que 18, né? Muito difícil, mas a gente pode ter, né? Já porque a gente está se referindo, não é a média. Mas aqui a gente tem muita presença de frentes frias, né? Que aí você tem dias que você tem temperaturas baixas. Mas quando você faz a média do mês, ela se eleva essa temperatura. Então a gente não atinge essa condição para se enquadrar com o clima C, né? As regiões de clima D e E. Então vamos ver aí. Clima D. Então é um clima continental ou clima temperado frio, né? Então quando ele fala temperado frio, um clima mais ameno, temperaturas microtérmicas, temperaturas bem mais baixas. A temperatura média do mês mais frio ela tem que ser menor do que menos 3 graus Celsius. A temperatura média do mês mais quente ela tem que ser maior que os 10. E a estação de verão e inverno são bem definidas. Então isso aqui já não seria muito difícil quando a gente tem essas condições de temperaturas baixas, né? E o clima E, né, que é mais para regiões polares mesmo, que é o clima glacial, né? Então climas polares de altas montanhas, né? Vamos imaginar os Andes, né? Que você vai ter aquelas regiões de lá de neve perpétua, né? Temperatura média do ar no mês mais quente menor que 10 graus, estação de verão pouco definida ou inexistente, né? Mas a gente não tem para esse clima você não tem um momento muito de verão bem definido, temperaturas muito altas, né? Já que o mês mais quente tem que ter menos de 10 graus em média, né? Então, a segunda, depois que se identifica a primeira letra, o que identifica os grupos, a gente passa agora para a segunda letra, né? Então, na classificação de Köppen-Geiger, né, a segunda letra ela vai indicar, a segunda letra é indicador do tipo, então ela vai identificar o tipo climático que a gente vai trabalhar, né? Então, a segunda letra ela vai ser minúscula, estabelece o tipo de clima. Para algumas condições ela vai ser minúscula, né? A gente vai ver que apenas para o caso da letra C, A, C e D que ela vai ser minúscula, né? Para o clima B a gente vai ver que ela entra como maiúscula, né? B e E.
Então ela estabelece o tipo do clima dentro do grupo e denota as particularidades do regime pluviométrico. Isso e a quantidade e a distribuição da precipitação ao longo do ano, né? Então, a primeira letra a gente não falou as características gerais zonas do clima. Agora nessa segunda letra a gente vai trazer peculiaridades maiores, né, de como essa precipitação ela é distribuída ao longo do ano, né? Então vamos ver aqui. Então ela está mais relacionada ao regime pluviométrico. Então, para a letra, quando a primeira letra é A, C e D, a segunda letra vai ser minúscula. Então isso é importante. Então vamos ver agora quais letras podem aparecer para a segunda letra. Então ela pode ser F, W, isso minúsculo, S, W', S', ou pode ser um M, ok? O M só vai aparecer para os grupos climáticos do tipo A. E essas outras ela vai aparecer tanto no A, como no C, como no D, ok? Se ela for um F, a segunda letra for um F minúsculo, então ela vai indicar climas úmidos, ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, né? Imagina prestações, né, consideráveis todos os meses do ano, que quando a gente vê aqui em Uberlândia, a gente não tem uma distribuição tão boa assim de prestação ao longo do ano, né? Então por isso que Uberlândia não se enquadra nesse clima F, né? E ela tem inexistência de estação seca definida. Então você não tem, para ela ser um clima AF, por exemplo, ela não pode ter um clima, um momento em que você tem os meses do ano sem chuva. Então ela é uma região que tem um clima AF, ou CF, ou DF, né, Fzinho, ele sempre vai ter chuva bem distribuída ao longo de todo o ano. Em todos os meses do ano você vai ter precipitação, ok? O clima Wzinho, né? Então ela vai identificar, quando ela não se enquadra na primeira, ela se identifica que a gente vai ter chuvas de verão, ok? O clima S identifica chuvas de inverno, quando as chuvas, ao invés de ocorrer na estação do ano de verão, ela vai ocorrer no inverno. Não é o caso da gente aqui em Uberlândia, por exemplo. W', então quer dizer que são chuvas de verão e outono, né? Então quando a chuva se predomina nessa região, a gente vai ver, gente, que a gente tem uma chave de classificação para identificar isso daqui melhor, né? Quando a gente vê só esse conceito, ele é interessante para a gente ter a noção, tá? Mas a chave é quem vai nos ajudar a realmente identificar esse clima. Não é difícil, a gente vai ver isso bem fácil na próxima aula. S', chuvas de inverno, outono, ok? E apenas para o clima A, a gente pode ter M, que é clima de monção, aquelas chuvas muito elevadas em um determinado horário do dia e tempo. Precipitação total anual muito elevada, maiores do que 1.500 milímetros. Precipitação no mês mais seco, ele tem que ser maior do que 10 menos 4% da precipitação anual. Quando a gente for fazer a chave de classificação, chuva, ao invés de a gente trabalhar em milímetros não é uma unidade de lâminas de altura, a gente vai usar ela em centímetros, ok? É só uma observação, mas na verdade mantém a mesma ideia de chuva que é lâmina. Milímetros é uma lâmina e centímetro também é uma lâmina, só questão de unidades, ok? Quando a primeira letra for um B ou um E, a segunda letra aqui obrigatoriamente vai ter que ser escrita em maiúsculo, né? Então a letrinha vai ser escrita em maiúsculo. Se ela for B ou ou a segunda letra vai ser S ou ela vai ser W, ok? Só tem essas duas possibilidades. Se ela for BS, ela vai ser clima das estepes, os climas ali semiárido, precipitação anual média compreendida entre 380 a 760, ok? Se ela for W, ela já tem um clima mais desértico, então a precipitação anual é menor que 250 milímetros por ano. Então é uma região que a gente vê BW, é uma região muito seca. A região de clima E, né? Se ela for E e um T como segunda letra,
ela indica temperaturas médias do ar mais quente compreendida entre 0 e 10 graus Celsius, né? Então é uma região bem fria. Temperatura EF, temperatura média do mês mais quente menor que 0 graus, então já é uma situação mais fria, mais extrema ainda, né? Então aqui é uma região que você vai ter climas sempre muito negativos, né? Temperaturas, no mês mais quente do ano você vai ter temperaturas menor que 0. Então aqui eu acredito que essas regiões aqui elas só ocorram mais bem no centro dos polos mesmos, ou regiões com montanhas muito elevadas para a gente ter essa situação de climas com temperaturas tão baixas. E se ela for E e um M na segunda letra, ela vai ter prestações abundantes, às vezes ser clima frio, e inverno pouco rigoroso, ou seja, no inverno já é um clima mais temperaturas baixas, mas com temperaturas um pouco superiores aos demais climas, ok? Terceira letra. Essa terceira letra ela só vai ocorrer quando a primeira letra ou os grupos forem do tipo B, C e D. Então, para o clima A e para o clima E, a gente não vai ter terceira letra, ok, gente? Então, você não vai ter terceira letra sempre quando os climas for A e o clima for E, né, na primeira letra. Então, ela vai distinguir os climas com diferentes variações de temperatura do ar. Então aqui ela está mais referida à temperatura do ar, né? Define-se como subtipo para os climas B, C e D. Então vamos ver. Apenas utilizado caso as letras forem B, C e D. Então normalmente elas vão ser escritas em letras minúsculas, né? Então se ela for C ou D, ela pode ser um A, um B e um C, ok? Então ela vai ser verão quente, verão temperado, verão curto e fresco, ok? Se ela for o clima D, único exclusivamente clima D, ela pode ser um Dzinho na terceira letra, ok? Que ela está falando o seguinte: temperaturas do ar no mês mais frio menor que menos 38 graus, ok? Então ela está trazendo as características da temperatura, como ocorre essa temperatura especificamente. Se ela for B, né, exclusivamente B, ela pode ter uma terceira letra H e ela pode ter uma terceira letra K, né? H seria seco e quente e K se refere ao seco e frio, ok? Seco e quente, temperaturas médias anuais maior que 18 graus. Os desertos quentes, temperaturas médias do ar igual ou superior a 18 graus, né? Clima seco e frio, temperatura média anual do ar menor que 18 graus. Deserto ou semideserto frio, temperatura média do ar inferior a 18. Ok? Então essas condições mais gerais. Então, fechando essa aula de hoje, estou trazendo aqui um exemplo de como se denomina essas classificações climáticas, né? Então, se uma região tem um clima AW, ela se chama, pela classificação de Köppen-Geiger, né? Ela vai se chamar clima tropical chuvoso, mesotérmico, de savanas, inverno seco, verão chuvoso. Ela quer dizer que ele vai ter uma temperatura no mês mais frio superior a 18 graus, para a estação do mês mais seco inferior a 60 graus. Okay? Se ela for um clima CWA, por exemplo, um exemplo que você vai ter 3 letras, então ela vai ser um clima temperado chuvoso, mesotérmico, com inverno seco e verão chuvoso, temperatura do mês mais frio menor que 18 graus e o mês mais quente superior a 22 graus, ok? Então, gente, essa classificação geral aqui a gente vai ter nas tabelas da classificação de Köppen. Na próxima aula, que a gente vai parar por hoje, na próxima aula a gente vai começar falando sobre um algoritmo de classificação climática de Köppen. Por exemplo, a gente vai fazer a classificação climática para Uberlândia. Aqui eu estou trazendo as normais climatológicas, as médias de todos os meses e anual, né? Basicamente, para a gente fazer a classificação climática de Köppen, a gente precisa, aqui eu coloquei idade para a estação, né, que é chuva, temperatura, a média, as normais climatológicas, temperatura mínima, máxima, média, mínima e a evapotranspiração. Só que a evapotranspiração a gente vai ver que não precisa, né? Então, basicamente a gente vai precisar dos dados de chuva e temperatura, média e mínima, ok? Então, até a próxima aula.